Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril. Estamos caminhando na oitava da Páscoa, celebrando com alegria a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, é o momento que 2 discípulos estavam caminhando para Emaús, um povoado um pouco distante de Jerusalém, e de repente os dois caminhavam tristes, cabeça baixa, porque estavam vivendo a morte de Jesus. Estavam tristes porque Jesus estava morto. E de repente Jesus, ele aparece, começa a caminhar com eles, mas eles não reconheceram. Não reconheceram. Jesus falava com eles, eles não reconheceram. Jesus explicava para eles as Escrituras e eles não reconheceram. Estavam, parece, como que cegos, diz o Evangelho, e não conseguiam ver a pessoa do Cristo ressuscitado caminhando com eles, muito menos reconhecer a sua voz e suas explicações. Filhos, eles só reconheceram Jesus ao partir o pão.
Quando Jesus entrou na casa com eles, partiu o pão, aí então eles reconheceram Jesus e a partir de então voltaram para Jerusalém e foram dizer: nós encontramos Jesus, Ele realmente está vivo. Filhos e filhas, há muitos que precisam ouvir o anúncio da boa nova da ressurreição para que caiam essa surdez espiritual, essa cegueira espiritual e assim tendo o coração preenchido com o Cristo ressuscitado, elas possam também anunciar o Cristo ressuscitado. Esses 2 discípulos só anunciaram Jesus, que ele estava vivo, porque tiveram uma experiência com ele ao partir o pão. Aqueles que têm uma experiência com a Eucaristia sentem essa necessidade tremenda de sair e anunciar: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, o túmulo não o segurou. E esse anúncio não é feito assim, ou não é anunciado por obrigação, é por amor, porque para que todos possam bem reconhecer quem que é Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida, que somente nele está a salvação. Filhos e filhos, vamos anunciar: Jesus está vivo. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.